efeito Doppler e energia na mesma questão para você. Eu me chamo Eduardo Cavalcante. Desejo me tornar o seu professor virtual. Vem comigo, porque aqui tem muito conteúdo para você que quer passar no vestibular. O que a questão aborda para a gente? Duas garotas, Ana e Beatriz. Ana, ela executa um movimento pendular, de um movimento harmônico simples. E Beatriz, uma trajetória retilínea com velocidade constante, 2 metros por segundo. Ele informa também que Ana, ao oscilar, ela consegue adquirir alturas que chegam a ser de 1,25 metros acima do ponto mais baixo da trajetória. Então eu peço para você imaginar o diapasão, que vai funcionar para a gente aqui como fonte sonora, como adquirindo alturas de 1,25 metros em relação ao referencial que eu vou adotar para ele. 1,25 metros em relação ao referencial que a gente vai adotar para ele. 1,25 metros em relação ao referencial que a gente vai adotar para ele. E eu peço que você imagine esse nível como referencial de altura para a gente. Ele também pede que você imagine Beatriz se deslocando, onde a altura de Beatriz tem uma aproximação em relação ao nível em que Ana se encontra, para que justamente você pudesse adotar esse nível como nível de referência. Ok? Eduardo, o que mais é informado? A velocidade do som, ele pede que nós adotemos 343 metros por segundo e chega a te dizer que o diapasão que está nas mãos de Ana, ele consegue vibrar com uma frequência de 520 Hz. Eduardo, e você vai utilizar a frequência do diapasão como a frequência do som e é a mesma? É. O diapasão ele é um instrumento que produz o que nós chamamos de um som puro. Ele tem duas hastes que, se você colidir o diapasão em alguma superfície, essa colisão vai fazer suas hastes vibrarem e a vibração das hastes, ela consegue, através de colisões com o ar que está em volta dela, transmitir essa onda de choque. Essa onda que se propaga através do ar, ela se propaga com a mesma frequência de quem a produziu, no caso, o diapasão. Então isso faz o som ter as moléculas, quando se chocam, vibrando na mesma frequência do diapasão. Então nós vamos adotar aqui para essa questão a frequência do som, que é captado por Beatriz como 520 Hz. Eduardo, então se a pergunta da questão é... Qual a pergunta da questão? Que frequência Beatriz consegue perceber no momento em que ela está se aproximando de Ana? Eduardo, então a frequência que Beatriz vai perceber é exatamente 520 Hz, não é não? Afinal, é a frequência do som. Não, porque isso aqui é uma questão de efeito Doppler. E ela se mistura com um pouquinho de energia, que é o que deixa a questão tão legal. Eduardo, a Beatriz e a Ana, elas têm um movimento relativo entre elas. E isso é uma característica do efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É uma modificação aparente, tá ok? Da frequência percebida por um determinado observador no momento em que há um movimento relativo entre fonte e observador. E é justamente o que está acontecendo aqui. A nossa fonte sonora vai ser o diapasão que está nas mãos de Ana. E o nosso observador vai ser a Beatriz, que se aproxima de Ana naquele momento. E você tem as duas em movimento, perceba isso. Ana, ela está em um movimento descendente, se aproximando de Beatriz. Então, Ana, nós teremos que calcular a velocidade de Ana. E a velocidade de Beatriz ele forneceu. E ele quer justamente a frequência aparente percebida por Beatriz. E a frequência que Beatriz percebe não é a mesma que o diapasão produz e que as ondas sonoras se propagam através do ar. Eduardo, e não por causa desse movimento relativo que há entre elas, como eu já disse. E para calcular essa frequência aparente, nós devemos utilizar aquela expressãozinha da frequência aparente para o efeito Doppler do som. A frequência aparente é a frequência real que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Eduardo, você falou agora efeito Doppler para o som. E por acaso se aplica a outros tipos de onda? Com certeza. É porque é comum que você associe o efeito Doppler a ondas sonoras, porque nós, professores, citamos muito o efeito Doppler para o som no ensino médio. Mas o efeito Doppler se aplica também a outros tipos de onda. Show de bola? Inclusive a ondas eletromagnéticas. Eduardo, então, peraí. Usando a expressão do efeito Doppler, o que eu teria que fazer? Vamos lá. A frequência chamada de aparente, a frequência que será percebida por Beatriz,
deverá ser a frequência realmente emitida pela fonte, que vai ser aqui de 520 Hz, 520, que multiplica a velocidade do som, que ele pede que nós utilizemos 343 metros por segundo, 343, sobre. Aí, no momento em que você vai escolher esses sinais, é que alguns deslizam. O que eu, Eduardo, peço para você fazer? Utilizar um sistema de referência que vai fazer com que você resolva todas as suas questões de efeito Doppler. Eu peço que você adote um sistema de referência cujo sentido crescente para o espaço está sempre próximo à fonte sonora. Então, o que foi que aconteceu aqui? A nossa fonte é Ana. O nosso observador é Beatriz. O que eu faço? Coloquei aqui o meu sistema de referência orientado para a direita igual à reta dos reais. Mas não porque tem que ser a reta dos reais, e sim porque está mais próximo da minha fonte sonora. Toda vida que em uma imaginação, toda vida que em uma figura, você adotar o teu sistema de maneira que ele seja crescente em direção à fonte, isso fará com que você consiga adotar sinais corretos, tanto para o observador como para a fonte, usando um raciocínio básico que você já conhece lá de movimento uniforme, de movimento progressivo e retrógrado. Pois, enfim, todos vocês já sabem que se um objeto cresce no espaço, a velocidade dele deve ser adotada positiva. Se um objeto decresce no espaço, a velocidade dele deve ser adotada como negativa, que é justamente o que eu vou fazer aqui agora. Então, nesse momento que você percebe que o observador, eu tenho que escolher o sinal, você olharia para a situação, perceberia que Beatriz, ela se move em que sentido? No sentido crescente para o espaço. Se ela se move no sentido crescente do sistema de referência que você adotou, então ela está em movimento progressivo. Se ela cresce no espaço, a velocidade dela é positiva. Então a velocidade para o meu observador, que é Beatriz, vai ter que ser positiva. Então eu vou adotar mais 2 metros por segundo. Já a velocidade do som, 343, já a velocidade da fonte, você terá que tomar um pouco mais de cuidado. Terá que perceber que ele pediu no texto que Ana estivesse se aproximando de Beatriz, então ela está em trajetória descendente. E quando o diapasão chega nessa posição, a velocidade, o vetor velocidade do diapasão, ele está nesse sentido. E a velocidade da fonte naquele momento, então, ela está contrário ao sistema de referência que nós adotamos. Então, se Ana está decrescendo no espaço, Ana, nesse momento, tem velocidade negativa. Então, a velocidade da fonte, que é o diapasão que está nas mãos de Ana, terá que ser negativa. Só que agora nós vamos ter que calculá-la, que é a parte legal, porque ela trouxe uma elegância para a questão, que é justamente você perceber que daria para fazer isso por conservação de energia. Ana está a um ponto mais alto da trajetória a 1,25 metros de altura, e ela consegue no ponto mais baixo da trajetória estar a 1,25 metros abaixo. Então é simplesmente a transformação de Q em Q. Energia potencial gravitacional lá embaixo em energia cinética. Então eu vou simplesmente utilizar mgh, a energia potencial gravitacional contida lá em cima, vai se transformar em energia cinética lá embaixo, igual a mv2 sobre 2. O que vai lhe permitir cancelar as massas e calcular essa velocidade. Aceleração da gravidade, substituindo aqui 10. A altura que ela vai conseguir atingir no ponto mais baixo da trajetória, portanto, ela vai cair de nível 1,25 metros, igual ao quadrado da velocidade, tudo isso sobre 2. 1,25 vezes 10, 12,5. 12,5 vezes 2, 25. E eu vou ter que tirar a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 25, nós vamos encontrar uma velocidade de 5 metros por segundo, que vai ser justamente a velocidade da fonte. A velocidade do diapasão que está nas mãos de Ana. 5 metros por segundo. Vamos usá-la. E ela é negativa porque mesmo? Porque o vetor velocidade tem um sentido oposto ao sistema de referência que nós adotamos. Essa frequência chamada de aparente, ela será 520, que multiplica 345 sobre 343 menos 5. Isso vai me dar 338. E quando você fizer todas essas contas, essa frequência chamada de aparente, ela termina sendo 531 Hz
aproximadamente, cujo gabarito da sua questão fica sendo justamente o item A de amor. Eu ainda tenho mais uma coisa para lhe dizer. Perceba que essa frequência aparente, ela é maior do que o valor verdadeiro emitido pelo diapasão, 520 Hz. Como essa frequência aparente ela é maior do que o normal, perceba que isso aconteceu justamente porque as duas estão em movimento de aproximação. Então, o que é normal que você se acostume de tanto resolver a questão do efeito Doppler? Que quando há um movimento de aproximação entre fonte e observador, essa frequência aparentemente percebida ela é maior do que o valor verdadeiro. Quando há um movimento relativo de afastamento entre fonte e observador, essa frequência percebida ela passa a ser menor, o que traz a sensação de um som mais grave. Então, durante a aproximação, o som é classificado como mais agudo, ele é percebido de maneira mais aguda. Quando quando o movimento é de afastamento, esse som percebido pelo observador, ele passa a ser recebido de maneira mais grave, percebido de maneira mais grave, o que vai lhe dar uma sensação de um som mais grave. Aproximação, som mais agudo. Afastamento, som mais grave. Beleza? Se você aprova o conteúdo que eu estou produzindo, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos. Além de você ajudar os seus amigos, você ajuda o velho amigo aqui que está produzindo conteúdo de qualidade para você que quer passar no vestibular. Isso ajuda muito quem produz o conteúdo e é importante para que eu continue produzindo esse conteúdo de qualidade para te ajudar. Um beijão para todo mundo e até a próxima.